boa noite, muito boa noite. Você que está aí do outro lado, botequeira ou botequeiro que está aí aguardando o nosso episódio desta noite. E olha, você não fez mal de jeito nenhum em esperar, porque nós estamos aqui na nossa pequena Hollywood de Águas Claras, direto da Cult TV Estúdio. E para começar a nossa relação super bem, por favor, né? Não nos abandone, não nos desespere, que eu não posso ficar sem você. Toca aí, dá aí seu joinha, mete o dedo aí sem dó. E claro, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho. Para quê? Para quando der uma meia hora ou 20 minutos antes do nosso episódio começar, você seja avisado para preparar aquela pipoquinha e até mesmo aquela cervejinha ou aquele suquinho gelado para nos assistir, porque toda terça às 20h30 aqui no canal da Cult TV Studio tem um papo muito, mas muito bom e diferenciado para que você aprenda ou para que você conheça ou simplesmente para dar aquele relax, sabe aquele happy hour que você precisa após o trabalho? Você tem aqui no Boteco do Prof. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O boteco é seu. Aqui quem fala é o José dos Reis e toda terça estamos aqui. É só você chegar, não precisa pagar, esse boteco é totalmente democrático. É só você chegar chegando e curtir, porque cada dia a gente tem convidados super especiais. E hoje, esta noite, não poderia ficar por menor, porque eu trago aqui uma pessoa que ela é diferenciada e vai falar de um projeto super interessante, super bacana, ó, que você, principalmente educadores e educadoras, fiquem ligados, porque ajuda e muito as nossas escolas. Eu vou apresentar nessa noite aqui, ó, não tenho nem roupa para isso. Olha, uma convidada de garbo, elegância e simpatia dessa, não é qualquer boteco que ela frequenta. Vou falar aqui com a Luciana Asper. Boa noite, Luciana. Tudo bem, Tudo Zé? jóia? Eu acho que você parou aqui por acidente. Você chegou aqui e falou, não, vou sentar nesse boteco aqui, porque olha a pessoa elegante, simpática, inteligente. Nesse boteco, Luciana, como assim? Nada disso. Eu estava preparadíssima para estar aqui, empolgada, feliz. E eu falo que são esses espaços, né, que a gente tem a oportunidade de ganhar corações e de compartilhar o nosso coração também. Então eu vejo que eu estou muito agradecida, uma honra para mim estar com você aqui, Zé, e poder falar um pouquinho dessa visão, né, e dessa experiência que eu tenho tido ao lado de vocês, professores. Que bom demais, a honra é toda nossa aqui desse humilde boteco. Porém, limpinho, Luciana, as xícaras, ó, falando de xícara, as Fantástica, né, canecas a estão nossa totalmente caneca. limpinhas, tá bom? Aqui é pó, mas a gente é bem asseadinho, Luciana. Pessoal, eu vou pedir para que a Luciana se apresente para vocês. Eu vou só falar aqui o princípio aqui da nossa conversa. A Luciana Asper, ela é promotora de justiça do DF e tem um projeto super interessante que ela, né, encabeçando esse projeto com uma galera também que está ajudando, e principalmente o MPDFT, onde ela trabalha, traz esse projeto aí de educação para as escolas, mas quem vai falar sobre isso com toda, né, com toda a autoridade é ela, Luciana. Luciana, fala um pouquinho para nossa galera aí. Quem é a Luciana Asper e que projeto é esse que eu tanto falo aqui? Que nós vamos falar, que esse pessoal é curioso, Luciana. Vamos lá. Bom, a Luciana, ela é casada, mãe de 3 filhos e ela é uma apaixonada por pessoas e por uma nação, por uma terra. E esse e essa vontade de ver as pessoas se encontrando com a sua melhor versão, se desabrochando, né? Sendo vistas e se vendo, fez com que eh, eu buscasse um caminho da justiça, né? É um caminho assim, você fala, né? Mas é por isso que você fez a promotora de justiça? Exatamente por isso. Eu não sei. Eu acho que todos nós, quanto brasileiros, a gente olha para nossa terra, a gente olha para o Brasil e quando a gente compara com qualquer outro lugar, vem algumas perguntas. Vem algumas perguntas e muito mais que perguntas, vem algumas inquietações. Você olha para o Brasil e você fala: nós temos 200 milhões de habitantes.
Nós temos um país continental. Nós temos uma diversidade cultural, uma riqueza cultural, uma beleza, uma inteligência nas pessoas que é, É um país abençoado por é Deus, né? chocante. Exatamente. Como diria na música. Literalmente. E tudo que a gente olha, a gente vê exatamente isso, né? Aí você vai começar a olhar para a terra, para as florestas, para a Amazônia. Você olha para as chuvas, para as muitas águas, né? São muitas águas. Você olha para as cataratas, Pro sol em para o sol em abundância, né? abundância, para os minérios. Me choca a questão dos minérios. Eu descobri outro dia que a gente produz 400 toneladas por mês de ametista no sul do Brasil. E ali concentra 90% de toda a ametista do planeta Terra, Uau, no sul. no sul. Tem que chamar atenção. Por que que no Brasil nós temos 90% de toda a ametista do planeta Terra? E aí, a gente vai olhando para tudo isso. Nós não temos muitos acidentes na natureza, terremoto, nevascas. Não temos a neve, né, que dificulta muito o deslocamento, dificulta muito a produção. A gente não tem nenhuma dificuldade. É tudo muito abundante, né? A fauna, a flora, toda a biodiversidade. A gente pode imaginar que toda a cura de todas as doenças está ali na Amazônia, Certamente. em outros tantos ecossistemas que nós temos aqui. E a gente olha para tudo isso e, para mim, sempre veio uma incoerência. Como que essa nação, tão abundantemente generosa, de graça, a gente recebe tudo isso, e a gente vive com tanta miséria, com tanta dor, com tanta violência, com tanta escassez de oportunidades, Desigualdade, né? quanta desigualdade, e a gente não pode se conformar com isso, e eu nunca consegui me conformar com isso. E aí eu achava, já muito nova, com 16 anos, eu me lembro claramente disso, quando um jovem da minha idade me pediu o meu prato de comida quando eu almoçava num restaurante de calçada. E, e esse olhar é um olhar que eu tenho até hoje. Eu olhei para ele, assim como eu olhei para a primeira pessoa que me vendeu o saco de lixo no primeiro sinal da rua, e eu me perguntei, por quê? Qual é a diferença dele para mim? Por que que ele não está sentado aqui? Por que que a pessoa que me vendeu o paninho, será que não estaria em que outros lugares? Quais são os potenciais, as habilidades, as competências, o que que ele carrega? Será que eu estou diante de um Santos Dumont? Será que essa menina que me vendeu o arranjo de flor é uma Cora Coralina? Será que temos mais um campeão de surf ou de skate? Então, tudo isso é algo que eu olho e eu falo, a riqueza toda que a gente tem, ela precisa ser gerida para se transformar em oportunidades para a lapidação do ser humano. Por quê? Não existe razão para termos tantas riquezas que não para isso, para gerar isso, porque o ser humano ele é a obra-prima ou o alvo de tudo, de tudo isso. E essas inquietações, dores, elas foram só aumentando. Então eu achava que era um problema de gestão de recursos. Como que nós estamos gerindo esses recursos? Eu cresci dentro do sistema de justiça, minha mãe também é procuradora da República, e eu sempre me fui muito curiosa com essa questão da corrupção e dos desvios. E a sensação que eu tinha era essa: existe uma torneira aberta por onde nossas riquezas estão indo embora e não estão se transformando em oportunidades. Por quê? Por que que as nossas escolas não têm todo tipo de instrumentos para lapidar essas pessoas? Por que que eu não tenho uma biblioteca à altura? Por que que eu não tenho um teatro, um curso de artes cênicas? Por que que eu não tenho os instrumentos musicais e todo um equipamento? Por que que eu não tenho um estúdio como esse para a gente gravar? Não é? Sim, sim. Seria maravilhoso. Por que que não temos todas as quadras de esporte, piscina, basquete, futebol, a pista para trekking, enfim.
a valorização da educação como aquela que traz todas as respostas para a humanidade. E aí, tudo que a gente vai olhar os indicadores, né? Os indicadores da educação, os indicadores do PISA, os indicadores de violência, a questão toda do transporte, a questão da infraestrutura brasileira e a questão da saúde, né? As questões dos hospitais. Então, tudo isso, quando você olha e fala assim, esses indicadores aqui, de violência, de atendimento à saúde, de prestação educacional, de infraestrutura, não estão condizentes com o que nós temos para gerir. Problema de gestão. E a gente tem que pensar, a minha ideia é resolver isso na justiça. Né? Porque, na verdade, alguém está recebendo a confiança, alguém se dispôs a ser servidor público, político, gestor, está ali num cargo para servir, é pago para isso, não está ali. Alguém recebeu o cheque em branco para isso, né? Recebeu da sociedade uma confiança, seja através de um concurso, seja através de um cargo político, né, que se candidatou. Enfim. E como é que isso está sendo gerido? Com que foco? Para quem? Está sendo gerido? Está sendo o objeto é servir ou o objeto é se usurpar? Então eu achava que na justiça eu ia resolver isso. Aí eu falei, vou ser promotora de justiça. Pronto. Pronto, tudo certo, não é? Porque, na verdade, a gente tem uma ordem jurídica que fala você precisa defender os princípios da administração pública enquanto servidor público, né? Fazer tudo com economicidade, com transparência, com publicidade, Dentro com do legalidade, Ministério Público, dentro né? das normas legais, você buscar tudo isso. E dentro do Ministério Público, o que eu queria era o que não está certo, o que não está de acordo com a norma, a gente responsabiliza, isso vira um exemplo para aqueles que estão pensando em fazer isso e pronto, tá tudo certo. Ou seja, eu tô no Ninguém lugar mais certo, no cargo certo, agora vai é dar tudo só certo, fazer. né? Vai dar tudo Exatamente. certo. Pois é. E aí eu creio que foram 20 anos vendo que os pontos de partida que eu imaginava para esse sistema de justiça fazer isso não existiam. Eu comecei a ver uma série de brechas legais por onde a justiça deixava de funcionar como aquele lugar onde você freava as injustiças, continha as injustiças e restaurava os direitos. Porque é para isso que ela serve. Toda petição que é apresentada ao sistema de justiça, ela deveria passar por um crivo. A sociedade pagaria o sistema de justiça para analisar esse pedido. Esse pedido, ele busca a justiça de verdade ou ele está buscando defender o interesse exclusivo de uma pessoa à custa de muitas outras? Porque se essa petição não passa por esse crivo, ela não deveria ser apresentada no sistema de justiça, porque ele é custeado pelo povo para restaurar violações de direitos e garantir aquele padrão mínimo da ordem jurídica, que é o mínimo, tá? Ele não é o máximo, mas ele é o mínimo para uma sociedade viver harmonicamente. Então, primeira coisa que eu comecei a reparar eram as brechas legais, usadas para peticionar em favor de injustiças. E tem muita, Luciana. Mas muita. Muita mesmo, né? Mas É muita. o que o advogado ele Se a gente atua, for né? olhar, se a gente for olhar, né, o Brasil tem um excesso de processos, um volume absurdo. A estrutura da justiça é uma coisa gigantesca, é um volume muito grande. E também isso leva a um outro entendimento, de que a sociedade também não está conseguindo resolver seus problemas fora do sistema de justiça, que deveria ser a última instância, não é? Sim, que primeiro devia se tentar o diálogo, né? A gente deveria saber se relacionar e resolver as coisas sem ter que depender do sistema de Conciliação, justiça. né? A justiça, Não na é? verdade, deveria ser o último, As né? relações humanas deveriam conseguir fazer Prevalecer, isso, né? né? Prevalecer buscando relações humanas saudáveis, em que eu olho para o outro e eu busco isso. Então, a gente já percebia brechas legais, mas depois eu comecei a ver que não eram só questões das brechas legais, mas era o operador do direito. Nós estamos contaminados com algumas crenças de uma história de impunidade de corrupção que nós hoje aceitamos. Inclusive isso, usar o sistema de justiça para perpetuar injustiças. Tanto que hoje a gente tem um sistema de justiça sendo usado para se pedir de volta parcelas muito volumosas de recursos públicos que foram devolvidos, confessados através de colaborações, e agora estou pedindo esse dinheiro de volta
depois de ter entregue e confessado que eu recebi ele de propina, estou pedindo ele de volta no sistema de justiça, pago pelo povo, com juros e correção monetária. Isso acontecendo agora. Agora, agora. Ou seja, pra galera, né, Entender que isso está acontecendo agora. que tá Pessoa que acontecendo agora. uma pessoa que devolveu 100 milhões de reais. Eu devolvi. Ah, mas agora Devolveu anulou. que era ato de corrupção, Ato de comprovado, tudo corrupção. certinho. Estou Confessou. devolvendo, Confessou. Recebi estou de devolvendo propina. dinheiro que não era meu, que era dinheiro público, Dinheiro estou público devolvendo. que eu recebi de propina, estou devolvendo. E agora tem Mas agora vocês mudaram a competência, não é da Justiça Eleitoral, é da Justiça. Então não importa que a homologação, uma homologação apenas da Justiça, justifica que mudou a competência. Então a pessoa que homologou não tinha competência para fazer isso. Agora eu vou pedir de volta o meu dinheiro com juros e correção monetária. Isso está acontecendo hoje. Então não é só a torneira que abriu e o dinheiro foi. O dinheiro foi. Agora voltou para, quem sabe, atender a saúde, atender a educação, atender ao propósito pelo qual esse dinheiro público serve, né? Que é um dinheiro do povo, entregue em tributos para ser gerido em favor do povo. E agora eu vou devolvê-lo. Mas não, não basta. Eu quero de volta esse dinheiro que eu desviei, que eu devolvi, eu quero de volta ele com juros e correção monetária. Mas isso não é a nossa pauta de hoje, né? A gente está numa sim, pauta de claro. esperança, não é isso? Vamos falar de valor de verdade, não inversão Não de é? valores, né? Não, mas é porque a gente fala isso porque a gente precisa saber os nossos pontos de partida. E os meus pontos de partida foram um pouco isso, assim, meio que desmoronou o castelo que eu tinha, a ideia que eu tinha de que era muito fácil resolver tudo através do sistema de justiça. Quando estou falando de sistema de justiça, estou falando de toda a ordem jurídica, estou falando de todo o sistema que lida com a operação do direito, para garantir aquele mínimo que pressupõe que a gente vai funcionar de forma harmônica, né? Diante dessas frustrações, nos últimos 10 anos, a gente vai se reinventando. Eu comentei lá aquele nosso encontro que a gente teve lá na regional, que uma das medidas que eu busquei foi trabalhar para aperfeiçoar as leis que ainda não estavam equivalentes aos mínimos que a gente tinha em compromissos internacionais. Nós somos signatários de vários tratados internacionais a respeito do combate à corrupção e nós temos brechas legais que não atendem a esse mínimo. Então, nós atuamos nas 10 medidas contra a corrupção, foi um movimento popular muito forte. O Brasil coletou 2,5 milhões de assinaturas, isso em 2016, entregou ao Congresso, 2015, 2016, entregou ao Congresso, mas essa oportunidade que o Congresso teve de aprovar essas leis para fortalecer o combate à corrupção não foi aproveitada, digamos assim, né? Eu falava que isso era um presente de ouro que os parlamentares estavam recebendo do povo, dizendo, olha, nós queremos isso de E vocês. não teve nenhuma movimentação, nenhum Teve projeto uma de lei, se transformou num projeto de lei de iniciativa popular, mas que percorreu com comissões especiais, toda a discussão no Congresso, por mais de 6 meses no Congresso, mas aquela noite do Chapecoense, que o avião caiu, eles resolveram transformar as 10 medidas contra a corrupção em 10 medidas pró-corrupção. Então, foi uma votação bastante triste para um povo que depositou uma confiança e exerceu o seu papel constitucional de apresentar os representantes do povo, né? Era um resgate daquela representatividade. cumpriu-se o rito ali, né? Literalmente, né? O povo está dizendo para os Sim. parlamentares, olha, e é isso que todas as pesquisas falam, nós queremos o combate à corrupção. E chegou na casa do povo, Chegou na né? casa do povo, eles receberam isso, eles escutaram o povo, mas resolveram não aprovar. Então, passado isso, a gente começa a perceber, e eu me coloco nisso, cada um de nós devemos nos colocar nisso, que a questão não é institucional. São as pessoas que estão dentro das instituições. As instituições são pessoas. E quais são as crenças, os valores, a visão de mundo? Qual é a cosmovisão que cada um de nós tem dentro dos lugares que nós estamos? Será que a gente percebe que esse gestor, esse mordomo dessa riqueza toda do Brasil, somos cada um de nós? Será que a gente entende que não é o outro? Porque nós estamos o tempo todo frustrados com muitas coisas, essas incoerências que eu falei, né? Como é que eu tenho um menino da minha idade me pedindo meu prato de comida? Por quê?
por que que a gente tem tantas pessoas que se perdem e sem oportunidades, e não são vistas, e não se desenvolvem. Então, essas questões todas, a gente tem que entender que, ok, e eu? Eu sou gestora do quê? Onde eu estou? Qual é o universo? Aquilo que você falou, fazer com que eu tenho. O que eu tenho hoje? Que tipo de recurso que eu tenho hoje? Eu tenho uma voz? Eu tenho uma habilidade para me comunicar? Que é o que você está fazendo com esse podcast, né? Sim. O que que eu tenho? Eu tenho contato, eu tenho pessoas, o que eu estou fazendo hoje para gerir melhor essa riqueza, para que um dia eu também possa dizer que eu coloquei o meu tijolo na construção dessas pessoas segundo os seus melhores potenciais. Porque eu creio que todo ser humano quer isso. Ele quer fazer parte de algo que prosperou, que deu certo. Ele quer ver o Brasil ser a potência que ele é para ser em todas as áreas. Por que que nós não somos potência na tecnologia, na ciência, na literatura, na música, no esporte? Nós temos que ser. No comércio, na indústria. A gente não tem desculpas, ou temos. Vamos comparar com que país e falar, não, não, não. Em termos de natureza, eles estão melhor que nós. Não, não, não. Em termos de criatividade do povo, resiliência, superação, eles são melhores que nós. Será que a gente consegue dizer isso? Não Eu não tem, né? É consigo. complicado demais, né? Porque a gente é um país muito completo, se você parar pra pensar. Muito. Eu fico pensando o que que a gente não tem, né? A gente tem uma diversidade que é a nossa grande riqueza. Sim, Inclusive das colonizações de todos os lugares do mundo, que somos um país muito jovem, né? sim. Nós temos a nossa herança também das nossas colonizações. E sim, a gente está toda hora culpando os portugueses pela nossa corrupção, mas espera aí, não tem nenhum português aqui corrupto de 500 anos. A gente tem que se perguntar o que que nós temos feito para chegar onde nós estamos hoje. E os representantes que estão lá, em todas as áreas, não vieram de Marte ou de Júpiter, né? Perfeito. Né? Não são nenhum Ou a extraterrestre. gente está esperando que eles venham de lá? Eu não sei. Eu fico me perguntando às vezes, o que que nós estamos esperando para o Brasil dar certo? Porque parece que a corrupção é algo que só tá Do ali, outro. do outro, É do né? outro. Só tá do outro. É do Nunca, outro. nunca, Mas pior, não é que é só do outro. Além de ser só do outro, que não é, mas é uma coisa que eu não tenho nada a nada a ver. fazer a respeito disso. E a pior coisa, a pior impotência do ser humano é a gente se ver diante de um problema do qual a gente não faça parte. Não é? Sim. Porque aí você não Você vai tá ter no. responsabilidade nenhuma daquilo, você se exime, né? Você se exime, mas o pior de tudo, você está à mercê Dos, do outro. do- E a sua dor está à mercê do que o outro vai fazer ou deixar de fazer. E esse que é o grande problema, que quando um problema você consegue trazer ele para sua autorresponsabilidade, você tem alguma coisa a ver com aquilo, aí você pode falar, tudo bem. Eu não tenho domínio sobre o outro. Eu não tenho domínio sobre o que o outro vai escolher fazer. Mas sobre mim eu tenho. E o que que eu, nessa situação, posso fazer para encaminhar melhor as coisas e, quem sabe, influenciar o outro. Mas eu não tenho poder sobre o outro. Eu só tenho, possivelmente, com a minha postura, talvez despertar o outro para novas reflexões. E aí eu acho que é isso que a gente precisa se perguntar. Todos nós somos gestores, todos nós somos educadores. O tempo todo tem alguém observando você, Zé. Sim. Como é que ele faz isso? Como é que ele. Não é mais, né? Ah, E o que eu falo é: o ser humano, ele. Ele. A essência dele é pertencer. Ele é um ser social. o tempo inteiro ele O tempo busca todo. isso, Ele né? quer pertencer. A gente não pode viver isolado. E se a gente for pensar, o ser humano também quer ser feliz, não é? Ele quer ser feliz. Ah, eu Sim. quero ser feliz, né? Essa busca pela Claro. felicidade incessante. Mas o que que é a felicidade? A felicidade, outro dia, a minha querida voluntária do namorar, a Joana, falou: doutora, você já reparou? Você viu que a palavra felicidade vem do latim felix. E felix significa doar-se. Doar-se. Olha que simples. Sim. Felicidade está associado à sua capacidade de se doar. Faz um exame mínimo. Quando que nós nos sentimos felizes? Quando a gente tocou uma vida qualquer.
quando a gente foi capaz de ter a habilidade de usar os nossos dons, talentos, competências, recursos, o que for, para tocar alguém, socorrer alguém, doar-se. E qual é a maior manifestação disso? De que, de fato, a nossa felicidade vai estar em doar-se? A natureza. Eu falei que nós somos obra-prima da natureza. O que a natureza faz o tempo inteiro? O sol, ele não para de brilhar, aquece, É uma dá eterna doação. energia, produz os alimentos. A chuva rega a terra, também traz os alimentos. Sim. Forma os rios, as águas. E o que elas fazem? Também são generosas, abundantemente generosas. E as plantas? A mangueira, que não para de dar manga, né? Tudo que a gente olha. Outro dia eu estava falando que eu me choquei quando eu entrei no insectário e me deparei, eu não estou brincando, milhares de tipos de besouros. Besouros. Um bichinho que é metade do tamanho da nossa unha. Que a maioria das vezes você nem nota, Você né? nem Que ele tá nota. ali. Pois é, por isso que eu falei, o que eu vou fazer no insectário, né? Mas eu me perdi naquele insectário. E a beleza que eu olhava de cada um me fazia chorar. E me impactava, porque não é só a Joaninha que a gente conhece tão bem, mas eles são... Pesquisem. A gente não está com eles aqui, mas pesquisem. Coloquem besouros, brilhos, cores, pinturas. Eles são verdadeiras obras de arte, cada um deles. Isso nós estamos falando de insetos. Insetos, Quando a gente- insetos, insetos, insetos. As flores. A quantidade de tipo de cachorro que tem. Por quê? Aí você olha assim e fala assim, por quê? E ele tá falando pra gente, só porque eu sou generoso e eu quero agradar os seus olhos. A música quer agradar o nosso ouvido, né? A água quer banhar o nosso corpo, a areia do mar, um mergulho, o céu, a pintura que o céu faz o tempo todo. Cada hora que a gente olha para o céu, tem uma pintura diferente. É como se falasse a cada momento, eu tô aqui. Quando a gente Presta olha atenção. para as montanhas, e na verdade isso está falando conosco, está falando, olha só, se eu, que sou só a natureza, você é a obra-prima, e você é o único dotado de razão e consciência, onde está? O que você está fazendo com toda a sua beleza? Como que você está jorrando, doando tudo isso para você não explodir? Eu acredito muito que nós estamos buscando a felicidade nos lugares errados. Isso tem muito a ver com uma cultura do ter que a gente tem. A cultura do ter que a gente tem. Nós queremos ter títulos, nós queremos ter bens, nós queremos ter o cabelo assim, o corpo assado. Nós queremos. Tecnologia, no seu ponto de vista, também corroborou com isso, Luciano? Ela acelera muito, né? Porque, na verdade, o cérebro ele não consegue processar na velocidade que a informação chega para a gente. E a gente vai se contaminando com tudo isso, né? Essa coisa do consumo mesmo, né? E o vício, né, para isso, Né? né? O tempo inteiro querendo alimentar esse O tempo vício. todo. E o nosso cérebro consegue discernir isso? Não. Não, vai passar muita coisa. A gente não tem um HD que funciona na velocidade das informações que a gente apresenta nos nossos olhos e no nosso ouvido. Então a gente vai se contaminando com isso. E aí a pergunta toda é: por que as pessoas hoje estão tão depressivas, se automutilando, se matando e sem sentido de vida e sem amar a vida? É porque elas não estão se doando. É porque elas não foram lá descobrir a origem da palavra felicidade, que é Félix. E aí, Zé, que eu quero te, assim, ressaltar o porquê da minha grande alegria hoje. Eu vivi 20 anos de muita frustração dentro do sistema de justiça. Mas os últimos 10 anos foi andando com os professores. Eu comecei a colar em vocês. Porque eu falei, eu fui reestudar tudo que eu sabia sobre o combate à corrupção. E quase todos os tratados, em algum momento, ele vai falar que a solução sustentável para o problema da corrupção é a formação de pessoas íntegras, pessoas inteiras, pessoas intransigentes à corrupção. O que é a corrupção? A ruptura do cor, a ruptura da essência. E aí eu fui pensar, quem são os especialistas em seres humanos? Quem são aqueles que todos os dias precisam gerir N histórias, situações,
experiências, crenças, mentalidades diferentes? Os professores. Os professores. Nenhum outro profissional, qualquer área que você olhar, o médico se doa muito, mas ele geralmente está se doando cada um paciente, Um né? por vez, né? Um por vez. O professor, às vezes, ele está com 300 por dia, às vezes até mais. Tem Às vezes a professor gente que não tem, sabe nem o nome dos nossos estudantes, são mas tantos. a realidade deles vai chegando até vocês e vocês estão ali com aquela oportunidade de se doar-se de um jeito muito diferente. A doação que está ao alcance do professor é uma doação exponencial e eterna, sem fim. A gente teve um evento em que um professor encontrou com um outro professor e uma outra professora. E quando ele foi ver, ele tinha sido professor dos dois. E eu fui relatar, eu fui apresentar o Vitor para o José Maria e falei, Vitor, José Maria, não, ele foi meu professor. E aí eles foram resgatar toda essa história e eles, obviamente, se reconheceram. E assim, eu tô Que falando, lindo, hein, velho? isso aqui é o seu legado. Não, e Que o Vitor, precioso, né, esse e é momento. sobre isso. Eu falei, exatamente o que a gente estava falando, né? A doação de um professor, ainda por cima, quando ele forma um outro professor, Sensacional. sonhador, cheio de ideal, incansável, Não, e criativo, no momento que as pesquisas falam que vamos ter um apagão de professores, né? porque nós precisamos resgatar o que é isso. Porque eu falo que não existe ninguém que escolheu a melhor parte como vocês. E aí a gente teve a vivência disso naquela hora, porque ele viu exatamente no Vitor, professor exemplar, espetacular, lá de Planaltina, o que ele tinha gerado, o que ele tinha investido. E a doação que o José Maria teve em relação ao Vitor, estou colocando aqui duas pessoas, né? Claro. Mas isso aí é exponencial, porque a gente nunca vai imaginar quantas pessoas, quantas vidas, quantas histórias, quantos potenciais vão ser desenvolvidos pelo Vitor. E pelo Vitor, sucessivamente. Por isso que eu falo que é eterno. Você não tem nem limite para imaginar o que o professor é capaz de E o professor já fazer. deixou um legado aí, né? Deixou Já um deixou outro grande para legado. Mas que não, continue. e é um legado que eu tô falando, esse legado, qualquer outro legado, não sei que legados que a gente deixa por aí, mas esse é um legado eterno Sim. e esse é um legado exponencial, porque o outro professor, o Vitor, ele não vai fazer isso com um aluno, ele vai fazer isso com N alunos ao longo da vida dele. E quem serão essas pessoas? E aí que a gente precisa compreender que, de fato, vocês escolheram a melhor parte. E a parte que vai poder gerar. Eu falo que é uma gestação das pessoas que vão ingressar nas instituições e vão transformar essas instituições. Então, veja bem, quando eu falo que daqui a 100 anos ninguém que está aqui vai estar aqui, por isso não adianta a gente culpar os portugueses. A gente precisa compreender que nós temos hoje, né, nós estamos aqui nessa noite, mas amanhã de manhã o sol vai nascer. E ele vai falar para a gente mais um dia, Mais uma oportunidade, mais né? uma oportunidade para você se doar. E que lugar melhor para se doar do que na escola? Esse lugar não tem limites. E são essas pessoas que vão formar instituições. Instituições capazes de gerir recursos que serão capazes de formar pessoas segundo seus potenciais. Mas quer ver uma outra coisa que a gente tem que entender da tecnologia? Por que é tão relevante hoje a gente resgatar esse ideal de transformação dos professores, essa nobreza que ele tem de formar pessoas inteiras? Porque hoje, mais do que nunca, não é sobre conhecimento nem o acesso à informação. Ou é? Será que hoje o diferencial é a gente ter todo o conhecimento de uma faculdade inteira dentro de nós quando eu estou no 5º ano? Não é isso que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença como que a gente gere esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento. Porque hoje nós temos a inteligência artificial, que ela vai acessar esse conhecimento para a gente. Então, hoje a pergunta muito mais é:
Que tipo de pessoa eu estou formando? E qual vai ser o coração? Qual vai ser a vontade dela? Qual vai ser o legado dela? Qual vai ser a busca dela na hora que ela estiver acessando conteúdos, acessando informações, buscando conhecimento? O que ela quer fazer com esse conhecimento? Ela quer destruir ou ela quer construir? Ela quer descobrir a cura do câncer? Ou ela quer desenvolver a droga mais viciante? Ela quer solucionar o problema das favelas que desabam a cada chuva? Ou ela quer saber como que ela pode destruir um pouco mais as leis que já não estão boas? O que vai diferenciar nesse caso aí, o divisor de águas, é o ser humano, né? O O que ser vai, humano, né, que o que você vai, formou. o que vai diferenciar é se nós formamos um ser humano. Nós formamos um ser humano ou nós formamos um ter humano? Uhum. Boa pergunta. Quem que nós estamos formando? E aí a gente precisa se perguntar se essa formação, se esse letramento para a integridade é realmente algo que a gente entende como importante. Sabe por quê? Porque na vida tudo tem uma escala de prioridades. E se a gente não entender que esse é o alicerce fundamental para que a gente possa não ter só um Brasil, né, livre, justo, com oportunidades, né, com oportunidades iguais para todos, não só um Brasil, mas um mundo. A gente precisa saber se nós estamos investindo ou priorizando, ou colocando no topo da nossa lista os princípios, valores, forças de caráter que fazem os seres humanos se relacionar. Eu vou explicar por quê. Porque dentro dessa pesquisa toda de tratados, a gente vai voltar para a própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Porque ela traz a resposta para isso. Ela fala: olha, essa nação livre, justa e fraterna, ela é possível. Sabe por quê? Ela fala que todos nascemos livres e iguais em direitos e dignidade. Lindo isso, né? Só que Sim. parece que as nossas dores fizeram a gente olhar para isso como se fosse uma utopia. Mas quando você olha para uma criança, você olha para ela e fala assim: de fato, essa criança aí, ela precisa ter todas as oportunidades, todos os seus direitos resguardados e toda a oportunidade de ter uma vida digna. Não é isso? Quando a gente olha para uma criança, a gente fala: não, ela não tem direito disso. Não, a gente fala: ela tem. Acontece que nós precisamos saber como fazer isso. E a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela responde. Ela fala logo em seguida: porque nós somos seres humanos dotados de razão e de consciência, diferente de todos os outros, nós podemos aprender a se relacionar uns com os outros a partir do princípio da fraternidade. E aí que está a grande chave da integridade. Nós estamos buscando ser inteiros, seres humanos inteiros, dentro de uma visão de que nós somos irmãos, fraternos, essa família humana que a Declaração Universal de Direitos Humanos traz, porque se de fato a gente tivesse essa ideia, nós teríamos direitos e oportunidades iguais. O problema é que o ser humano ele foi se desvirtuando muito disso. E a gente não foi percebendo que nós fomos abandonando essa ideia de sermos irmãos. Eu vou E trazer aí, o próprio. só Vai ser fazendo um parênteses aí, e acabou indo para um caminho da individualidade. muito, Você muito. hoje, antigamente, vamos colocar aí algum tempo atrás, você conhecia seus vizinhos do lado, outros se ajudavam. Um vizinho levava um filho do um para a escola e acabava tendo aquela coisa mesmo de Família. família. Era É, extensão. Hoje talvez você nem conheça o teu vizinho do lado. exatamente. E a tecnologia, ela ainda faz muito mais, né? Porque você ainda acha que está se relacionando, hein? É, Através de uma é. tela. Mas a questão toda é essa: a gente foi intensificando o egoísmo, intensificando a indiferença e, Indiferença, exatamente. e permitindo a nossa própria corrupção, a ruptura do nosso cor, a ruptura da nossa essência. Vamos lembrar qual que ela é? Doar-se. Ser humano, ser inteiro, ser íntegro, ser tem a ver com ser fraterno, tem a ver com
uma generosidade extravagante. Tem a ver com o que a natureza faz com a gente. É muito parecido com isso, né? E aí a gente precisa prestar atenção no que nós estamos fazendo. Eu acho que traçar uma, uma, uma rota, né, um caminho para a gente começar a resgatar essa humanidade de nós, a gente tem que compreender também nossos pontos de partida. Porque não é de uma hora para outra que a gente se perde. E nem que a gente se perdeu enquanto nação. Tem uma fala de Rui Barbosa que eu gosto muito, que ele fez um discurso no Senado em 1914, 110 anos, né? E ele falava que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver o poder se agigantar nas mãos dos maus, o que ele estava fazendo aí, a princípio, nessa fala? Ele estava começando com um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Sim, É assim. Você acha que isso é semelhante a hoje? Ao que a gente percebe? exatamente. Mudou muita coisa? Nunca teve tão contemporânea essa fala. E essa que é a grande questão. Se nós falamos que as pessoas que estavam assistindo esse discurso dele há 110 anos, ninguém está mais aqui, e se a gente tivesse prestado atenção nisso? E aí ele conclui, aí ele vai falando. O homem chega a desanimar da virtude por causa desse diagnóstico, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, o homem chega a desanimar da virtude, uma crença. Não dar valor às virtudes, à honestidade, à franqueza, à lealdade, à fraternidade, ao cuidado com o outro. Então a gente desanimou disso, porque isso custa caro. Ser virtuoso significa renúncia. E a pessoa ainda é tida como fraca, como. É aquela história, A né? única, A você vai única, ser o a certo única? é o certo, independente se todo mundo faz. Mas a questão toda é, todo mundo tá com essa crença. A gente precisa entender isso. É, A gente tem essa crença, tá? sim, sim. Isso é uma crença E é coletiva. difícil, né, fazer o certo, né? É muito complicado, Sempre é. No ecossistema corrupto é não mais é? difícil, né? Sai lá do status quo, de que tá tudo bem, não, mas Todo todo mundo mundo faz. faz. Eu também vou fazer, É, né? é coisa simples, né? A pessoa, ele coloca na tua cabeça que a corrupção é algo, nossa, eu vou desviar milhões, mas é de repente você estacionar na vaga de um Eu deficiente. gosto dessa coisa que a gente acha que compara com uma coisa mirabolante, mas a gente compara por interesse. Sim, Porque obviamente. se eu só tô parando na vaga do idoso, sonegando aqui, mentindo ali, manipulando acolá, comprando celular sem saber de onde veio, colando na prova, Fazendo um retorno na contramão. Gente, todo dia eu fico folgando, me policiando. Tem um retorno que eu folgando. faço que toda hora Mas todo é mundo isso. faz, eu vou, dou a volta. É o que você acabou de falar. Não é fácil. É difícil, Não é fácil. porque todo mundo faz, né? A gente vai ter que renunciar. E aí a questão toda é essa. Quando o padrão do tudo pode ficou muito abaixo, assim, as coisas que a gente assiste hoje são inacreditáveis. Do grau de corrupção do ser humano. Aí a gente, ao invés de se comparar com algo muito melhor para falar, cara, eu Não, a também gente está preciso, comparando a aqui. gente se compara com o que tem de pior. E vira uma notícia E aí, sensacional, né? Quando alguém faz algo certo, né? exatamente, nossa, achei uma carteira, devolvi a É, carteira. a Ah, pessoa devolveu, uma pessoa mais pobre devolveu uma né? carteira Aí é para alguém isso, mais abastado. a gente gosta de falar que o outro é corrupto. E a gente bate no peito falando que nós nunca vamos ser assim, não é? Porque a gente só julga o outro dizendo que nós não vamos ser assim, não é assim? Sim, Senão não julgaria, é né? muito Aí eu prático. bato no peito e falo, não, aquele corrupto, aquele bem E tá bem distante, longe, né? bem longe de mim, aquele corrupto. Mas a pessoa se vende pelos R$ 10 da água que não veio na conta e ele é incapaz de falar pro garçom, garçom, você deixou de cobrar aqui uma água. O outro se vende pelos R$ 50 da meia entrada. O outro fala pro filho, fala que o filho tem 8 anos, quando o menino tem 9, para não pagar a entrada E dele. o bom é que as crianças às vezes desmente, né? O pai, Vendes né? Que a mesmo. criança, ela Sim, tem aquilo. é isso que a gente espera, né? Que bom, Mas né? o Que problema é que a desmente. gente não repara, a gente acha isso tudo, eu tô falando da crença, né? É. A gente acha isso tudo muito natural e acontece que a gente vai naturalizando isso mesmo. A gente vai achando isso engraçado. Só que eu tô me vendendo por nada. Se eu me vendo por nada, por R$ 50, quem é que diz
que eu não vou me vender por 1 milhão, por 2 bilhões, por 100. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouco de cuidado e falar todos os dias, só por hoje eu quero ser íntegra. Só por hoje eu quero conseguir me guardar inteiro diante das situações que virão para tentar romper o meu cor. O meu cor generoso, o meu cor doador, o meu cor das virtudes. Porque a gente não vai se tornar essas pessoas da noite pro dia. Aí, continuando na crença, vamos lá. Rui Barbosa, há 110 anos, ele falava: de tanto ver triunfar as unidades, tanto ver prosperar a desonra, o homem chega a desanimar da virtude. Uma crença. Uma crença que gerou um comportamento repetitivo. Rir-se da honra. Quantas charges, quantas novelas, quantos paródias, quantas minisséries, quantas coisas são feitas para a gente rir desse nosso descaso com as virtudes, desse nosso desrespeito aos pactos sociais e às normas de convivência. Porque vocês passam muito isso, né? Às vezes pessoas chegam na escola, um pai ou não sei, porque eu sou o mais importante de todos, tem que ser assim. Eu quero a minha vaga nessa escola, desse jeito. Eu quero que você peça desculpa pro meu filho. Eu quero que você dê a nota 10 pro meu filho. Eu quero que você passe meu filho de ano, apesar dele não ter feito as provas. A gente vai achando que nós somos diferentes e nós podemos tudo diferentes dos pactos sociais que existem. Nós queremos ser privilegiados. Ou seja, nós estamos acima de tudo, né? Por quê? Porque a gente não tem respeitado esses mínimos. E eu vou falar o que acontece com isso. E aí, esses comportamentos repetitivos fazem com que a gente não perceba como a gente vai se corrompendo. E a gente chega a uma cultura que, na fala de Rui Barbosa, é ter vergonha de ser honesto. Foi a conclusão que ele faz dessa fala. De tanto ver triunfar as nulidades, a desonra, o homem chega a desanimar da virtude, ri-se da honra, comportamento repetitivo, o comportamento leva a uma cultura, ter vergonha de ser honesto. Ou será que nós estamos hoje numa cultura que é não ter mais vergonha de qualquer tipo de desonestidade? Quantas coisas os seus olhos veem hoje que você fala assim, não consigo acreditar. E aí arrumou até um nome bonitinho, né? O tal do jeitinho brasileiro, né? Pois Que é é, totalmente pejorativo. pejorativo, porque na verdade você tem que pensar o seguinte, na verdade a gente tem duas formas de olhar para isso. A gente tem uma criatividade muito grande. Até aí tudo bem. O brasileiro ele se vira, mas não é nunca, e nunca pode ser para ferir um pacto que vai ferir Sim, o outro, né? sim. Então, um exemplo disso que eu gosto de trazer é o seguinte: a gente tem as normas jurídicas. As normas jurídicas, elas muitas vezes são vistas pelo ser humano, igual uma criança quando a mãe fala: não coloca o dedo na tomada, não vai entrar naquele lago, naquela piscina, porque você não sabe nadar. A norma jurídica, via de regra, eu não estou dizendo que não tenha normas injustas, existem, Claro. mas via de regra ela está querendo estabelecer um lugar de proteção para o ser humano, certo? Sim. Inclusive o não use drogas. A polêmica Entra tentativa na de polêmica. legalização em vários países ali, a questão é a seguinte: a nossa sociedade brasileira entendeu, por meio de seus representantes legais, através de um pacto social, que é uma lei, que diz que isso é ilegal. Por quê? Eu estou tentando proteger a minha sociedade disso, porque isso vai gerar mais saúde mental, doenças mentais, esquizofrenia, doenças físicas, o corpo físico, vai gerar vícios, vai gerar violência doméstica, vai gerar outros crimes de roubo, furto, vai gerar grandes complicações para vocês, para nós. Então eu quero dizer, olha, isso aqui é proibido para te proteger, assim como não usurpar, não desviar dinheiro público, não roubar, não matar. Até mesmo para aquele que desvia, vamos falar desse corrupto, né? O que desvia dinheiro público, até para ele a norma está tentando proteger ele, sabia? Eu vou explicar por quê. Porque quando uma pessoa começa a desviar um dinheiro que lhe foi confiado para gerir em favor do povo, ela já perdeu a sua humanidade. Porque ela não está olhando que o seu patrão
é aquele que precisa de uma escola de excelência. O seu patrão é que precisa ter sua vida salva num hospital público. O seu patrão, aquele que contratou e confiou o dinheiro. Mas ele só busca o dinheiro. E eu falo o que acontece. O vício ao dinheiro é um vício que ninguém vai aplaudir. Ou ninguém vai te chamar a atenção. Todo mundo vai aplaudir. Todo mundo vai aplaudir. Porque eu quero se eu estou perto de você e você tem muito dinheiro, eu quero me beneficiar disso também. Eu quero participar das suas viagens, dos seus jantares, do seu iate, da sua casa, dos seus finais de semana luxuosos. Então, vários outros vícios da droga, do sexo, do Não álcool, traz o benefício não imediato, traz, né? e as pessoas geralmente vão falar, cara, tu tá perdendo a sua família por causa disso. Você tá deixando de ser a pessoa que você era por causa do álcool. Você geralmente vai ter alguém do seu lado que vai falar para você, esse vício não está te fazendo bem. Mas o vício ao dinheiro O não. dinheiro não. Pelo contrário, as pessoas não estão ali Fomentando, fomentando uma eu quero alimentação. mais, eu quero mais. E aí se Então, é o que eu falei retroalimentando. isso. Então, quando a lei diz, a norma jurídica, quando a norma jurídica diz, não desvie o dinheiro do povo. Ela está querendo proteger a pessoa daquilo, até porque, quando a gente vê muitas pessoas que têm o vício ao dinheiro, elas só têm isso, só têm o dinheiro, elas nem sabem. E geralmente elas têm porque elas querem pertencer. Sim. Você entende? Muitas vezes eu quero ter, na verdade, só para ser, Volta ao para início do nosso papo do pertencimento. Exatamente. Olha a loucura. Aí vem naquela frase, né? E aí, Tão pobre que só tem só dinheiro. tem dinheiro, mas no final da vida, ele não vai nem saber se as relações que ele teve foi porque ele se doou ou porque ele tinha dinheiro. E vai valer o que no final da vida pra gente? A gente quer, na verdade, não adianta você ter uma lista de títulos, de cargos e de bens. Isso é bom? É bom. Mas se isso for à custa das relações humanas, se isso for às custas de outras vidas, se isso for às custas do bem-estar do outro, você nunca vai conseguir se satisfazer com aquilo. A satisfação humana, a felicidade vem desse doar-se. E a gente precisa aprender a se doar, né? A gente quer conviver com pessoas que são empáticas, doadoras, confiáveis, honestas, generosas, fraternas, coerentes, responsáveis, gentis, perseverantes, corajosas, flexíveis, cheias de sabedoria. Não queremos. Sim, com certeza. Como é que nasce uma pessoa generosa? Me explica. Ela vai ter que deixar de ser mesquinha. Como é que nasce uma pessoa corajosa? Ela vai ter que deixar de ser medrosa. Como é que nasce uma pessoa verdadeira, honesta? Ela vai ter que abandonar a mentira. Como é que nasce uma pessoa responsável? Ela vai ter que deixar de ser inconsequente. Porque o que nós precisamos hoje é um chamado às pessoas para um lugar de responsabilidade, de autorresponsabilidade, de consequência. Porque eu quero uma nação cheia de pessoas assim. Eu quero ser gerida por pessoas assim. Eu quero conviver com pessoas assim. Mas espera aí, eu não quero ser assim. Eu não quero. Eu quero continuar comprando as coisas pirata. Eu quero continuar sonegando imposto. Eu quero continuar manipulando as pessoas para fazerem aquilo que eu quero. Eu quero continuar pichinchando com o outro até ele me vender uma coisa só porque ele está desesperado por dinheiro. Não porque a coisa vale aquilo mesmo. A gente precisa compreender que as instituições que nós queremos, as nações a nação que nós queremos, os ambientes que nós queremos, as relações que nós queremos, precisam nascer primeiro nas nossas renúncias. E isso tudo é o que a gente está buscando trabalhar na moral. No projeto Na Moral. Okay? Né? E aí a gente chega nisso, assim, as experiências que a gente andou com vocês esses anos, a gente começou a perceber como que vocês faziam isso.
Como que vocês trabalhavam com esses ecossistemas de integridade dentro da escola, de forma lúdica, divertida, né? E aí a gente foi fazendo como se fosse um compilado de tudo isso, e a gente sistematizou essa metodologia gamificada. Porque hoje os meninos precisam de pontuação, gamificação para engajar, para atrair, para chamar, né? Sim. E a gente fez isso, a gente sistematizou isso, usamos muito a neurociência, né? Que é essa ideia da razão e da consciência, porque a mudança de comportamento, ela não vem apenas de um conhecer. Veja, primeiro a gente conhece o que a gente tem que fazer. Eu já conhecia que o sistema de justiça, ele precisava ser, e muito, aperfeiçoado. Eu tinha entendido que o problema não eram as instituições, mas as pessoas que fazem parte das instituições, as pessoas que criam a inteligência artificial, as pessoas estão por trás de tudo aquilo, das plataformas, dos sistemas, tem pessoas ali. O problema era isso. E eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Eu queria. Eu tô falando várias pessoas junto comigo, a gente É uma pensando equipe. nisso, entendendo isso. Só que você conhecer e sentir é uma coisa. Fazer já é uma outra Completamente milha, é diferente. uma outra légua. Sim. Então você precisa chegar num desespero tal que fala assim, que é aquela coisa, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a sair da zona de conforto, E fazer sentido, né, Luciana? fazer Tem que ter o sentido. ter o sentido, ter o propósito. Então, assim, eu tenho que continuar cuidando dos meus processos? Tenho. Das minhas audiências? Tenho. Vocês têm uma série de dificuldades a superar todos os dias na escola? Tem. É obra, é defasagem de menino, tantos problemas que vocês Questão se deparam familiar ali, que questões familiares, acaba vindo para a tudo isso. escola. A gente tem tudo isso, mas ok, eu consigo me desafiar a fazer alguma coisa que eu possa falar, cara, isso aqui vai começar a mudar. E aí a gente fez isso. Levou um tempo, mas a neurociência ela explica isso, que você precisa sentir e fazer. Então a metodologia ela é toda desenhada para essa experiência. Eu conheço, através de rodas de conversa, nós vamos discutir sobre esses assuntos todos que vão chamar a pessoa para um lugar de responsabilidade. Primeira coisa que faz é isso. A primeira coisa, Eu vou só antes de você falar do projeto em si, que a gente vai começar a falar agora, deixa eu falar rapidinho dos nossos apoiadores claro, e a gente entra nessa parte do projeto, que é a parte que é a cereja do bolo, né, Luciana? perfeito. Então vamos lá. Galera, vamos falar aqui rapidinho dos nossos apoiadores aqui, que faz, claro, todo esse boteco funcionar. Essa galera que nos apoia aqui. Eita, tá presa a língua hoje. O avoador. Eu já ia falar o avoador, mas vou falar que é o Aviador Hamburgueria, que tá lá no Santos Dumont, no condomínio Santos Dumont, em Santa Maria. O melhor hambúrguer artesanal que você tem na cidade é lá. E olha, toda quarta-feira, ou seja, amanhã vai ter uma promoção para você aí. Segue eles lá no Instagram que você vai ficar surpreendido com as promoções que se tem no melhor hambúrguer de Santa Maria. Próximo aí, Clementina, do chefe Bilt Lima. Um novo conceito em gastronomia em Santa Maria. Corre lá, fica ali na quadra 213, logo após ali o shopping de Santa Maria. Você vai ter, na beirinha da pista mesmo ali, o chefe Bilt veio trazendo novo tipo de gastronomia na cidade e vale muito a pena conhecer. Segue lá no Instagram, tem vários tipos de carnes diferenciadas e com aquele gostinho, ó, de coisa artesanal. Corre lá que você não perde de jeito nenhum. Próximo nós temos aí, meu querido, ó, Clube Mais, fica lá no Gama, no setor central, uma academia altamente diferenciada. O lema dos caras é academia para quem não gosta de academia. Então você já pode ver que é um negócio diferente. Volta aí, meu amigo Everson, volta. Aê! Então, ó, Clube Mais é sucesso, vai lá, tem desconto para os nossos telespectadores aqui, para o Botequeiro e Botequeira, e você não perde. Porque, claro, a gente precisa fazer uma atividade física que não precisa ser aquela coisa chata. Então, corre lá no Clube Mais. Agora vai, Everson. Aê! Conk, tá precisando de uma agência de marketing que realmente é porreta? É com a Conk. Tudo, as meninas sacam demais da parte de marketing, especialmente o marketing digital. Então, tá precisando de um apoio, suporte para sua empresa, ou você que é um profissional liberal e precisa também, corre lá. Vai lá no Instagram delas, manda um direct que ela vai atender de acordo com o que você precisa aí na tua empresa. Corre lá. Próximo aí, meu amigo Everson. Dedicar veículos, tá precisando trocar aquela caranga, você fala assim, pô, já tem 10 anos com esse mesmo carro, já tem 5 anos, preciso trocar um carro e falar com profissionais realmente que entendem do assunto,
corre lá no Dedicar. Tá precisando fazer um financiamento do seu veículo, né? De repente vai trocar e pegar um outro e financiar o restante, corre lá que a galera vai te atender e vai te mostrar todo o estoque de carros que eles têm e te explicar qual é o melhor carro de acordo com a tua necessidade. De repente a família cresceu com um carro maior, fala lá com meu amigo Ademir que ele vai atender você daquele jeito que você merece, de forma VIP. Próximo aí que nós temos, ó, sorriso bonito. Comprou carro novo, agora tem que colocar um sorriso bonito nessa cara. Odonto Fênix, fica lá na quadra 317 Santa Maria, com profissionais de gabarito, o doutor Antônio, o doutor Bruno, eles são especialistas em prótese, implante, periodontia, e aí vai. E ó, tem desconto para quem é do boteco. Então, profissionalismo e com aquele descontão do boteco, é só lá na Odonto Fênix. Próximo aí, Everson. Ó, depois que arrumou o dente, claro, tem que dar aquele trato na barba, no cabelo. E ó, a galera lá é profissional, sabe realmente do que faz. Lá você tem, além de cabelo, além de barba, você tem atendimento para unhas, você tem atendimento para sobrancelha, você tem videogame, olha, um PlayStation, você tem massagem nos pés. Gente, é um espetáculo. Você quer morar neste lugar. E esse lugar é Perseus, com planos interessantíssimos de serviços por assinatura. Então, ó, corre lá, vai lá no Instagram deles, tem todos os detalhes para você. Próximo aí que nós temos, Everson. Ó, Esquina Brasil. Fez um trato no cabelo, claro, deu aquela fome. Vai lá no Esquina Brasil, que não somente restaurante, churrascaria, pizzaria, mas também tem aquela torre de chopp daquele jeito, nevando. E aí, com aquele atendimento padrão, fica lá no shopping de Santa Maria e também no shopping do Gama, ambos na praça de alimentação, tá bom? Desconto de 10%, olha, 10% para o botequeiro e botequeira que falar que viu o Esquina Brasil no Boteco do Prof. Corre lá. Próximo aí. Acabou? Temos mais. CUT TV Studio, esse pequeno Hollywood, essa qualidade que nós gravamos aqui, é tudo feito aqui no estúdio da CUT TV Studio. Tá com o seu projeto engavetado? Taca aí um direct, manda aqui para nossa equipe aqui da CUT TV que eles vão responder e, claro, vão te dar toda a instrução para trazer aquele teu projeto que está na gaveta aí, todo empoeirado, transformar em realidade. Vem para cá, vem aqui com a gente. Próximo nós temos aí, ó, boteco, esse boteco aqui com gente interessante, inteligente, simpática, como a Luciana que está aqui e vai falar agora, vamos falar agora especificamente do na moral mesmo, né, Luciana? Você estava falando da parte das rodas de conversa com os estudantes, falando das questões que você citou uma, né, olha, meu Deus, fugiu a cabeça. Fugiu a palavra. Integridade? Da integridade, individual. Todas as coisas que você citou aí agora. E aí vamos falar agora, né? Como é que funciona isso, como né? é que funciona. Então, a questão toda é essa, né? A gente tá realmente com a compreensão de que isso é uma prioridade. Então, a minha prioridade precisa de tempo, dedicação, né? E foco nisso, né, Luciana? E foco. E aí, a gente procurou fazer isso, né? Procuramos apoio de valores, os valores. Valores, virtudes e forças de caráter, né? Exatamente. Então, procuramos o apoio de especialistas na neuropedagogia, neurociência, para nos ajudar a compreender e desenhar de uma forma metodológica, né? Esse projeto na moral a partir daquilo que vocês fazem nas escolas. Então, várias experiências foram sendo juntadas e desenhou isso que a gente chama de uma tecnologia social, porque ela é criada por todos nós e apresentada, que a gente fala que é como se fosse numa embalagem. Uma embalagem que chega nas escolas e, na verdade, muitas coisas novas, muita criação acontece. A gente vai trabalhar as rodas de conversa e as missões, que são essas experiências que vão tocar o nosso coração e vão nos dar o sentimento de vivenciar esses valores através de rodas de conversas e missões. As rodas de conversa, a gente divide tudo isso ao longo do ano letivo em 3 pilares. Vamos trabalhar 3 pilares. O primeiro deles é a integridade individual. Eu comigo. Eu como um embaixador da integridade.
Não é aquilo? Eu não posso esperar nada do outro, eu não posso influenciar o outro, não posso impactar o outro, e eu não posso desejar nada diferente se eu mesmo não estou buscando desenvolver isso. Então, para isso, eu preciso discutir um pouquinho identidade. Quem eu sou? Nós precisamos resgatar um pouco disso. Porque hoje, como a gente está falando de tecnologia, as informações acessam a gente de um jeito que a gente não consegue discernir, ou separar, ou fazer o crivo. Isso combina comigo, isso não combina. Isso tem a ver com o meu legado, isso não tem a ver. É muito rápido. Então, quem nós somos? Que identidade é essa que eu tenho ou que eu desejo desenvolver em termos de valores, princípios e forças de caráter? Porque se eu não sei nem quem eu sou, como que eu vou ter a capacidade de guardar algo? Entende? Eu só guardo aquilo que eu identifico. Senão eu sou qualquer coisa, e qualquer coisa que virá a me apresentar, qualquer dilema, qualquer situação, eu não sei nem para onde ir, porque eu não sei quem eu sou. Exato. Então eu valorizo a justiça? Se eu valorizo a justiça, o que é justo, eu não vou querer colar na prova. Porque eu vou entender que se eu tive uma semana difícil, encontrei desculpas boas para colar, será que o meu colega também não passou por situações tão difíceis quanto eu? Se eu zelo pela paz, eu não gosto de um ambiente violento. Eu não gosto de ser vítima de roubo, nem de furto. Por que eu vou continuar comprando meu celular sem saber de onde veio? É isso que se chama responsabilidade. Então a gente trabalha com uma identidade. Primeiro eu preciso resgatar isso. Depois eu preciso falar um pouquinho nas rodas sobre liberdade. O que é liberdade? Liberdade tem muito mais a ver com renúncia do que fazer tudo aquilo que a gente quer. Porque nós queremos muitas coisas imediatas, impulsivas, para agora, mas que elas podem ser destrutivas para o nosso legado, a nossa história. Quando me falam que são livres para usar todo tipo de droga Mas me que veio a quer, cabeça foi a eu questão falo, da droga. será que você é livre para usar ou você é escravo? Porque para sermos livres em relação a alguma coisa, a primeira coisa é saber que a gente não depende dela. Se eu posso abrir mão daquilo, aquilo não me prende. Mas não é só. A droga vai contribuir efetivamente com a história de vida que eu quero contar, com os sonhos que eu tenho, com o legado que é importante para mim, com aquelas relações que eu vou lembrar no último dia da vida e falar, cara, eu construí relações que edificam. Eu impactei vidas. A droga vai te ajudar nisso? Tem que perguntar. Eu não vou te responder, mas talvez o conceito de liberdade seja bem outro. Esteja muito mais relacionado com a capacidade de se guardar inteiro diante de tantas tentações para fazermos coisas contra nós mesmos, que é a nossa ruptura do coro, a nossa corrupção. Então, para eu conseguir ser livre, me guardar inteiro, eu preciso ser criativo. Eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz. Eu preciso experimentar coisas novas para guardar essa integridade. Um exemplo disso é o próprio namorar. Eu, como promotora de justiça dentro do sistema de justiça, já sabia que eu não estava guardando o meu ideal de justiça, a minha vocação. E vocês, professores? O seu ideal, o ideal de formar pessoas inteiras, formar pessoas na sua integralidade. Você está realizando isso? Porque o meu era defender a ordem jurídica, os princípios democráticos e os direitos sociais individuais disponíveis. Não era isso? Mas eu não estava conseguindo ver isso acontecer dentro dos processos das audiências. Se não, para me guardar inteira, ser livre, eu precisei ser criativa, buscar outros caminhos. E aí, na própria Constituição, fala que eu devo buscar todas as medidas cabíveis para garantir aquelas 3 primeiras coisas. É a mesma coisa que eu coloco para vocês.
Vocês são esses doadores natos. Doadores natos, no melhor lugar. Quanto vocês estão sendo livres para guardar o seu ideal, o seu propósito, a sua missão, o seu legado. Um legado eterno e Duro. eterno e extravagante, exponencial. Isso é identidade. Isso é a integridade individual. Muito bem. A gente vai ter, além das rodas para discutir isso, a gente tem muitos materiais que ajudam nisso. A gente tem, por exemplo, uma caixa de ferramentas, porque nós estamos aqui nos lapidando, não é isso? A nossa vida aqui é para a gente se lapidar numa melhor versão. Não é Tempo naquela inteiro. versão, né? E o tempo inteiro, Não é né? naquela versão medíocre Ah, que a gente era ontem. Porque nós somos exponenciais, né? sim. O tempo Então, inteiro. a gente tem que estar fazendo coisas novas e se desafiando a coisas novas, porque senão eu estou no medíocre, mediano. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos como ser inspirados por um besouro. Mas olha o Sim. besouro e imagina a gente, né? Então, a gente precisa passar por esse processo e saber como que a gente está conduzindo a nossa vida, né? E a partir disso, a gente tem uma missão, só para trazer aqui um pouco de exemplo, né? Que é a criação do herói. O herói da integridade. Como que esse herói ele é criado? A partir dessa caixa de ferramentas em que eu vou falar nas rodas sobre 30 valores e forças de caráter diferentes. O que é ser empático? O que é ser resiliente? O que é ser paciente? E vai trabalhar cada Cada temática temática, através de perguntas. e Eles naquele vão formato gamificado também. gamificado e roda de conversa. Eles vão participar da roda, todas são diferentes, Uhum. metodologias ativas diferentes para poder engajá-los, porque eles gostam de novidade também. Todo mundo gosta de Sim, novidade, né? ainda mais E aí eles vão jovens. discutir isso lá e vão criar um herói. O herói é quem que eles vão criar? A turma vai trazer pessoas da sua história, da sua vida, que marcaram eles e vão criando esse herói. O que ele tem? Porque a gente vai começar a entender que o herói não é essa figura que a gente está sempre à espera. Ah, vai ser esse líder assim, vai ser fulano. O Não, herói o tá do herói lado, tá né? aqui, do nosso lado, tá aqui. E aí a gente tem visto coisas extraordinárias, lindas acontecerem nas escolas, porque tem um efeito colateral quando esses heróis são criados, né? É legal vocês acessarem o Instagram, porque vão ver lá muitos heróis que já foram Uhum. criados. Inclusive, só te interrompendo um pouco, Luciano, o Instagram do Projeto Namoral é @namoralmpdft. É isso? Exatamente. Então vai estar logo aqui embaixo, pessoal. Ó, acessa lá, @namoralmpdft. Lá você vai ver a criatividade com que esses heróis são criados. Mas é quando a gente vai, a gente tem um evento na escola, o dia D, em que o herói é apresentado para a comunidade. A escolar e a comunidade local também que convida os pais, convida os lojistas, convida quem está por Eu perto. achei interessante aquele que você falou do herói, que era o coletor, né? O Isso, gari, o não era? gari. É. Aí é isso que vai acontecendo. Vai havendo, que a gente fala que são esses efeito colateral. Vai tendo uma restauração dentro da escola. Porque, de repente, a senhorinha da cozinha nunca imaginou que ela era referência para aqueles meninos. O porteiro, o zelador. Claro que muitos professores são as inspirações para esses heróis. Então, tem um resgate de honra e de troca entre os alunos com seus professores. Às vezes, um pai que dá apoio na escola. No Rio de Janeiro, a gente teve coisa lindíssima, que é uma das escolas, no meio de 3 favelas dominadas pelo tráfico e pela milícia, escolheram o gari que atende na escola como seu herói. E a fala do evento do final do ano lá, mais importante foi a dele, em que ele falou: os meus meninos, agora, eles entenderam que a prosperidade deles, o sucesso deles, é possível através da integridade, fazendo as escolhas certas. Que legal, né? Os meus meninos, né? Isso é tão impactante. Foi assim que ele falou. Isso é tão legal. E os meninos com ele, né? Então, esse é um exemplo, né, das rodas e das missões. Aí a gente parte para a integridade coletiva. O influenciador da integridade. Por quê? A gente está falando que ser íntegro no ecossistema corrupto é difícil, não é? Imagina um dono de padaria que tem lá 8 famílias dependendo dele, que são seus 8 funcionários, e que todos os anos ele precisa atender a um fiscal que vai lá extorquir ele.
pedir propina para poder assinar um alvará, uma licença. Será que é fácil para ele dizer não para esse fiscal? Será que ele acha que a justiça vai socorrer ele quando falar que o fiscal está extorquindo ele? Ou será que ele acha mais fácil botar a mão no bolso, pagar e virar escravo daquele fiscal todos os anos que vai pedir um pouquinho a mais a cada ano? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil guardar-se inteiro num ecossistema que funciona assim, baseado nas impunidades, na corrupção e na falta de credibilidade mesmo de que o sistema de justiça vai ser aquela última instância que vai te trazer o alívio, né? E aí, a integridade coletiva é isso. Eu preciso começar a influenciar o meu meio. Eu preciso ir naquele prestador de serviço que nunca dá nota fiscal e falar para ele, por que que você não dá nota fiscal? Começar ali próximo, né? A gente tem essa coragem. A gente vai no médico, por que que você tem preço com nota ou sem nota? Mas não é apontando nem julgando. É com, sabe, estamos juntos aqui, vamos tentar construir algo melhor. Vamos Nós não construir, queremos, vamos né, melhorar o mas daqui isso. pra frente, né? Nós não queremos realmente isso, né? Nós não Uhum. queremos um país corrupto, um país com tantas dores, com tanta miséria, com tanta injustiça, com tanta desigualdade. Mas o que que nos cabe? Nos cabe pagar o imposto. É puxar O que pra vai si ser, uma o que responsabilidade, vai né, ser Luciana? feito com o imposto já não é. A gente precisa fiscalizar, precisa, aí tem parte do controle social, tem toda a Claro, cidadania, né? tudo isso. Mas eu não posso omitir a minha parte porque o outro está gerindo mal, não é? Então, dentro disso, os meninos começam a fazer entrevistas entre os seus colegas. Como é que a gente está enxergando isso, né? Aí eles têm formulários, eles fazem uma auditoria a respeito disso, eles fazem um relatório, eles vão apresentar essa visão. Eles também constroem dentro da escola um pegue-pague. Uma vendinha sem ninguém tá vendo. E olha que coisa extraordinária que aconteceu numa das escolas lá do Lago Norte, lá num piloto em 2019. Essa escola, ela era muito estigmatizada. Assaltos, coisas que aconteciam na comunidade lá do Lago Norte, ela era estigmatizada como responsabilidade dessa escola. Tinha também muitas matérias sobre violência, briga, né, na televisão sobre a escola. E eles se sentiam assim mesmo, estão dizendo que eu sou assim, então havia deles próprios uma estigmatização. E eles começaram a vivenciar o projeto e fizeram uma vendinha, a vendinha do Pegue Pague. Só essa vendinha começou a mudar completamente. E as experiências, as rodas que eles foram vivendo, eles começaram a experimentar o que que é uma cultura de confiança. De repente estão confiando em mim. Tem aqui uma vendinha sem ninguém tá vendo. Nós vamos honrar isso. Porque o ser humano, se ele tem a oportunidade, alguém tá dando para ele uma oportunidade de confiança, ele vai falar, eu vou honrar isso. E de repente tudo começou a mudar nessa escola. Se transformaram numa Atmosfera família, mudou. total, né? Eles saíam para o intervalo da escola com mochila nas costas, todo o material e tudo trancado dentro da sala. Porque tudo desaparecia na escola. Com o processo, e aí é processo, né, da noite para o dia, com o processo que eles foram vivenciando nessas rodas, nessas discussões, nessas conversas, conhecendo-se através das suas virtudes, de repente, que não foi de repente, eles estavam lá na vendinha e estavam também no recreio, sem nada, mochila dentro da sala, com a porta aberta, sem nada sumir, com os cantinhos de achados e perdidos. E a atmosfera mudou E o total, né? Pegue-Pague funcionando, mudou. Eles falam, nós nos transformamos numa família. Então você vê que, às vezes, coisas muito simples que vocês já fazem nas escolas. Por isso que eu falo que o Na Moral, ele vem somar com os projetos que vocês já têm nas escolas. Tem muita coisa que vocês já fazem. Luciana, e é um projeto que ele é nacional, que o MP ele Então, faz? ele já está sendo Que você falou do Rio, nacionalizado. tem A aqui no gente a DF. gente está levando, através da Escola Superior do Ministério Público da União, nós já fazemos formações nacionalmente. Então, educadores de outros estados, secretarias de educação, ficam sabendo, querem e acabam fazendo a formação através da Escola Superior do Ministério Público da União, que é uma escola que forma procuradores da República, promotores de justiça, servidores do Ministério Público. Mas ela está aberta agora para o Namunal para formar educadores. Que Porque isso interessante. está vinculado à nossa vocação institucional, não é? Sim. Transformar tudo por todas as medidas
cabíveis, entre elas a educação, como Exatamente. todos os tratados falam. Então, já tem, Pernambuco já tem suas experiências, Mato Você falou Grosso, Rio, Rio de né? Janeiro, agora estamos conversando com São Paulo e Paraná. Mas as coisas estão caminhando. A gente quer mesmo que o DF se fortaleça, né, com toda essa dedicação da secretária de Educação, professora Elvia, todos os coordenadores das regionais, né? Como o Claudinei está movimentando ali Santa Maria, né? Então, essa visão de que, de fato, isso é uma prioridade precisa vir de nós que estamos decidindo ou conduzindo as coisas. A gente precisa enxergar que, de fato, essa questão da integridade, esse letramento, ele é fundamental. Então, a gente trabalha isso. Por exemplo, teve uma escola que ela pegou a festa junina dela inteira e ela transformou em Pegue e Pague. Então, você imagina uma festa junina, barraca da pipoca, da canjica, da paçoca, tudo ser a vendinha sem ninguém estar Ou seja, vigiando. vai lá uma Tem uma pipoca, caixinha, R$ 5, eu boto na caixinha, pego minha pipoca e sem ninguém saio. para vigiar, nem Por nada. quê? Acabou. De Se repente eu precisar tô. de troco, a pessoa abre a Tem lá caixinha, e pega o pega e troco. pronto. Exatamente. Né? E a gente sabe que tem países, e tem vários lugares no Brasil, Sim. inclusive, que tem essas vendinhas por aí. Condomínios, né? Tem vários Condomínios condomínios tem, que têm né? essa forma. A Praça do Picolé. A gente tem, Sim. inclusive, também um parceiro que ele faz esse trabalho, né? O Marcelo Lima, com os picolés nas escolas. E os meninos usam recurso extra para comprar uma bola, alguma coisa na escola. Então, eles fazem uma campanha. O que a gente vai fazer com esse recurso que a gente está E é juntando? legal esse senso do Pertencimento, pertencimento, eles né? que criam tudo. E vão além. Então, dentro dessa construção desse ecossistema íntegro, participativo, pertencente, eles vão restaurar algo na escola. Eles fazem uma auditoria cívica. O que é uma auditoria cívica? Esse nome estranho, né? É você observar como um cidadão os problemas daquele lugar. Eu vou auditar, eu vou enxergar. Aí eles vão identificar de tudo. Nossa, nosso banheiro tá péssimo, isso está trazendo pra gente A gente não tá achando legal. A nossa quadra de esporte, a gente não tem bola, a gente não tem um lugar para um bate-papo. Alguns identificaram que o problema era a saúde mental, eles fizeram um cantinho, reformaram a biblioteca, fizeram um cantinho e fizeram um planejamento de como que eles atenderiam uns aos outros. Fizeram uma escala, Tudo tudo eles, eles. Que tudo legal. eles. Qual é o problema? E eu sou um construtor da solução. Lembra o doador? Sim. Ele começa a entender que ele é a resposta para as dores. Então, ele vai desenvolvendo isso. E, finalmente, no final, a gente chega na integridade altruísta, que é o fazer para aquele que eu não conheço, ou para uma geração futura, ou para aquele que eu não dei causa. A gente chama isso dos restauradores de danos. Por que não? Eles identificam um problema agora. Eu identifiquei na escola e resolvi na escola. Agora eu vou ser mais ousado. Eu vou para minha comunidade. E aí vem de tudo. Desde os meninos do Lago Norte que resolveram o problema de um bueiro que entupia a cada chuva e alagava a região. Eles foram convidar a comunidade e o SLU a fazerem um mutirão com eles para resolver essa questão do bueiro. E lembrando que alunos Lembrando do que Lago do Norte são Lago alunos do Varjão, são Exatamente. moradores do E Varjão. eram eles que tinham abaixo-assinados dos moradores lá para fechar a escola. E eles foram à comunidade falar: nós estamos aqui para ser a tua resposta, para te ajudar. Que tapa Olha na o cara, hein? poder disso. Não, e se transformaram, foram reconhecidos como amigos da comunidade. A situação reverteu. Eles começaram um ano com notícias de briga, de faca e outras notícias mais, e terminaram com uma honra ao mérito da própria comunidade. Sério? Olha isso. Que bacana, hein? Receberam isso. E vão para asilos, para abrigos, para outras escolas, para creches. Fazem uma festa, arrecadam cestas básicas, arrecadam presentes, fazem o bolo, fazem animação, vão jogar bingo com os idosos, fazer penteado. São coisas muito simples, mas do doar-se. E uma vez distribuir quentinha para moradores de rua. Resolver o problema das questões da dengue. Já fizeram várias campanhas nesse sentido de limpeza, né? Então, é isso. Esse processo do ser humano, ele é assim. Às vezes a gente começa um ano ou um tempo sem saber quem nós somos.
nos achando vítimas, nos achando escravos, nos achando coitados. E não que nós não tenhamos muitos motivos para essas coisas aqui, a gente até tem. Só que essa lista de motivos para a gente ficar assim não vai tirar a nossa frustração, a nossa dor. Então a gente precisa, cada um de nós, e auxiliá-los nesse processo, aí caminhando, até que eu encontro com esse ser humano inteiro, que é aquele que carrega respostas às dores, soluções às dores. E ele se transforma num verdadeiro ser humano inteiro, pleno, em que ele se doa com aquilo tudo que ele tem. Basicamente, esse é o convite do Namoral. Eu falo que vocês são os lapidadores dos maiores diamantes. Vocês são aqueles que sonham o melhor sonho. O melhor sonho. Um ser humano inteiro é muito melhor do que o sonho de Santos Dumont de fazer voar. É muito melhor do que o sonho do Elon Musk de pisar em Marte, né? Muito melhor. Porque vocês vão formar aqueles que vão ser esses sonhadores e realizadores, né? Então imagina quantas coisas que vocês poderão dizer, eu contribuí com isso. E daí só propaga, né, Luciana? É exponencial. Porque quando vocês formam sonhadores e realizadores e doadores, eles também vão ser assim, né? Então é por isso que hoje a minha alegria, eu falo que ela realmente é enorme. Porque eu estou investindo, eu estou tendo esse privilégio, eu falo, olha, como eu agradeço a educação por ter aberto as portas para nós, para a gente poder cooperar com vocês, servir vocês. Porque é lá que a gente encontrou um lugar onde todo o investimento do nosso tempo, da dedicação, das ideias, do que for, ele é um bom investimento. Ele é um excelente investimento. Ele não tem como ser um investimento em vão. Ele é um investimento que vai frutificar. É isso. Ô, Luciana, eu queria te agradecer por demais por essa noite aqui, por esse bate-papo. Eu acho que é bem esclarecedor, não só para a galera de educação que assiste esse podcast, mas para toda a população em si, tá bom? E queria que tivesse muito mais Lucianas aí espalhadas aí com esse amor, com essa paixão com Vocês esse... estão formando muitas delas. Ah, que bom. Então tá tudo certo. Agradecer a sua presença aqui, que mesmo nessa correria conseguiu arranjar um espaço na agenda para tá batendo esse papo aqui, para a gente poder fazer isso que você tanto falou aqui, né? Que é propagar, que é para que a coisa seja exponencial, né? Como você falou. E claro, né? A gente fazer esse papel de doador também, né? Valeu demais a conta. Obrigada. Esse boteco tá cada vez mais chique. Pois é. Professor. Sucesso, né, pro Não boteco, é? né? Não é demais da conta. E, gente, ó, infelizmente, nosso papo aqui, ó, tá terminando agora, mas podia ficar muito mais horas conversando, né, Luciana? E eu queria que você falasse uma palavra final aí pra galera que tá nos assistindo, pra gente finalizar esse boteco com chave de ouro. A palavra final é: sejam humanos, doem-se. Sejam inteiros. Entreguem-se sem reservas. Tudo que vocês têm, tudo que nós temos, está sendo esperado por alguém. Está sendo esperado por alguém. E toda a minha gratidão mesmo por essa oportunidade. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Acho que todos os botequeiros que estão do outro lado estão agradecendo também por esse bate-papo aqui, que é bem esclarecedor e que bom que existem pessoas como você que abraçou isso, um projeto desse tão bacana e tão ligado. Eu fiquei muito ligado no que você falou, né? Do ser humano e o ter humano, né? É muito profundo isso. Valeu demais, viu, Luciana? Obrigadão. E você que está aí do outro lado, ó, bate-papo hoje foi fantástico. E queria agradecer a você que está aí até agora. Por favor, deixa seu like aí, compartilha para uma galera, vale também, compartilha para o geral, vale também a sogra, o cunhado. Nesse momento é bom trazer esse papo esclarecedor para a sogra e para o cunhado também. E claro, galera, se inscreva aí no canal, tá bom? Um grande abraço a você, botequeiro e botequeira do outro lado. Terça-feira estaremos aqui novamente. Uma boa noite e fique em paz. Tchau, tchau.